Muito bem, gente. Sejam bem-vindos novamente agora à nossa web aula 7. Vamos trabalhar a continuação daquele assunto dos diagramas lógicos. Agora sim, dando um enfoque muito direcionado para o raciocínio lógico. Quer dizer, a gente vai falar sobre os diagramas lógicos, como nós vamos relacioná-los, como nós vamos falar o algum, todos, nenhum, mas representando através de diagramas. Tá certo? Então, por isso que foi importante você entender bem aquele conjunto união, conjunto interseção, conjunto de diferença, para poder a partir de agora, representar através de diagramas, ok? Pessoal, primeira coisa, quando você fala do algum, quando você disse algum advogado é bancário, se você pegar algum advogado é bancário, o que é que significa isso? Que existe pelo menos uma pessoa que é advogado e é bancário ao mesmo tempo. Eu tenho um grupo de pessoas e eu digo, algum advogado é bancário. Quando eu falo algum advogado é bancário, é o mesmo que está dizendo o quê, pessoal? Que existe pelo menos um advogado que seja bancário. Existe pelo menos um advogado que é bancário. Ou seja, pelo menos um advogado é bancário é equivalente a dizer algum advogado é bancário. Então, equivalência significa o quê? Significam duas frases, duas proposições que têm absolutamente o mesmo valor lógico. Ou seja, quando uma é verdadeira, a outra é verdadeira. Quando uma é falsa, a outra é falsa. Vamos entender isso bem direitinho, essa história de equivalência? Quando você fala de equivalência, vamos supor que você chega e diga, João é honesto. Quando você diz que ele é honesto, é absolutamente a mesma coisa de dizer que ele não é desonesto. Então, dizer que uma pessoa não é desonesta é absolutamente a mesma coisa de dizer que ela é honesta. Então, essas duas frases, João é honesto e João não é desonesto, são equivalentes. Tudo bem? É importante entender a diferença de equivalência para a implicação. Se eu, por exemplo, digo Maria é bonita. Se a Maria é bonita, não significa que ela não é feia. Mas se a pessoa não é feia, não quer dizer que ela é bonita. Então, quando eu digo Maria é bonita, implica que ela não é feia. Mas se a Maria não é feia, não significa que ela é bonita. De repente, se ela não é feia, ela pode ser gente boa, né? Ela pode ser simpática, mas não significa que ela seja bonita. Então, Maria não é bonita, não significa que ela não é feia. Mas se ela não é feia, não quer dizer que ela é bonita. Assim como se Eduardo não é gordo, não quer dizer que ele é magro. Eduardo não é pobre, não significa que ele é rico. Eduardo não vamos supor, não é honesto. Aí significa que ele é desonesto. Eduardo não é culpado, então ele é inocente. Então, existem situações que não existem extremos, ou melhor, que não existem intervalos. Como, por exemplo, entre feio e bonito, existe um intermediário. Entre gordo e magro, existe um intermediário. Entre alto e baixo, existe um intermediário. Agora, entre aprovado e reprovado, quem não é aprovado é porque foi reprovado. Quem não é honesto é porque é desonesto. Quem não é culpado é porque é inocente. Certo? Quem não está vivo é porque está morto. Então, nesse caso, existem situações como questão fácil e difícil. Se não é fácil, não quer dizer que é difícil. Tá certo? Então, muito cuidado para entender o conceito de equivalência. Equivalência tem absolutamente o mesmo valor lógico. Então, quando eu digo algum advogado é bancário, é absolutamente a mesma coisa de dizer que existe pelo menos um advogado que é bancário. Existe também outra maneira de representar, que é com a palavra existe. Existe um advogado que é bancário. É aí que entra esse símbolo, que é esse ezinho invertido. Esse ezinho significa existe. Então, existe advogado que é bancário. Ou seja, há pelo menos um advogado que é bancário. Ou melhor, algum advogado é bancário. Tá joia? Então, essa é a ideia do algum. Existe pelo menos um, ok? E você tem agora o quê? Tem o nenhum.
Gente, dizer que nenhum é dizer que não existe. Ou melhor, nenhum advogado é bancário. Como é que eu represento isso através de diagramas? Eu coloco o conjunto A, eu coloco o conjunto B, mas não pode haver interseção entre eles. Por quê? Porque nenhum advogado é bancário. Ou melhor, não há advogado que seja bancário. Ou todo advogado não é bancário. Dizer que nenhum advogado é bancário é a mesma coisa de dizer que todo advogado não é bancário. Por quê, Pedro? Porque se todo advogado não é bancário, é porque não existe um advogado que seja bancário. Então, quando a gente diz o nenhum, não há interseção entre o A e o B. Quando eu digo algum, é porque existe pelo menos um. Ficou bem clara essa diferença? Vamos lá, vamos avançar. Então, não há advogado bancário, nenhum advogado é bancário, não existe advogado bancário, né? Ou todo advogado não é bancário, são equivalências de nenhum advogado é bancário. Certo? Vamos avançar. Agora eu posso trabalhar com o todo. Se eu chegar e disser que todo advogado é bancário. Gente, quando eu digo que todo advogado é bancário, eu estou querendo falar o quê? Eu estou querendo falar para você que nenhum advogado não é bancário. Que não há advogado que não seja bancário. Por quê? Porque todo advogado é bancário. Entenda que quando eu digo que nenhum advogado é bancário, ou quando eu digo que não há um advogado que não seja bancário, eu estou dizendo absolutamente a mesma coisa de dizer que todo advogado é bancário. Observe que na nossa representação nós colocamos o conjunto A dentro do conjunto B. Aí eu queria que você tomasse um pequeno cuidado. Se eu chegar e disser para você que todo advogado é bancário, eu não estou falando que todo bancário também é advogado, não. Cuidado, pode haver bancário que não seja advogado. Então eu disse apenas que todo advogado é bancário. Mas significa que todo bancário é advogado? Não. Muito cuidado com isso aí. Então dizer que todo advogado é bancário é que não há um advogado que não seja bancário. Por quê? Porque todo advogado é bancário. Vocês devem estar reparando esse símbolozinho que é um A de cabeça para baixo. Ou como, se você quiser, um Vzinho cortado. Esse símbolo é lido como para todo ou qualquer que seja. Ou seja, qualquer que seja o advogado, ele será sempre bancário. Por quê? Porque todo advogado é bancário. Então são equivalências dizer essas frases e essas. Ok? Mas uma vez entendida a equivalência, é de fundamental importância agora entender o quê? A negação, gente. Entender a negação. E a negação de todas essas frases nós vamos trabalhar da seguinte forma. Negação é um assunto muito importante. Negação, ao contrário do que muita gente pensa, negação não significa o antônimo. Porque a pessoa diz assim, João é rico. Qual é a negação de João é rico? João é pobre. É errado. Não é isso. Se o João não for rico, quer dizer que ele é pobre? Não. Se ele não é rico, ele pode ser classe média. João não é alto, não quer dizer que ele é baixo. Ele pode ser mediano. João não é gordo, não quer dizer que ele é magro. Ele pode ser uma pessoa bem feita sem ser gordo nem ser magro. Então, cuidado que quando você diz Maria não é bonita, como eu tinha dado aquele exemplo. Se a Maria não é bonita, não quer dizer que ela é feia. Ela pode ser gente boa, pode ser simpática, pode ser legal. Né? Então isso aí não significa que ela, se uma pessoa não é bonita, não é imediatamente feia. Então, negação significa o que é preciso acontecer para que eu esteja mentindo. Então, na hora que eu chego para você e digo, João, digamos, não foi aprovado. E nesse caso você pode dizer que ele foi reprovado. João não é honesto, então a negação é João é desonesto. Agora, Pedro, se eu dissesse João é rico, qual é a negação? João não é rico. Simplesmente, João não é rico. Eu não precisaria criar o antônimo, o oposto, o mais extremo. Não, é o mínimo necessário para que eu esteja mentindo. Certo? Então agora vamos particularizar porque a gente está trabalhando. Quando eu digo algum
advogado é bancário. Se eu digo que algum advogado é bancário, isso aqui significa o quê? Significa negação de algum advogado é bancário. A negação de algum advogado é bancário é, se algum advogado é bancário, é porque eu estou afirmando que existe pelo menos um advogado é bancário. Para eu estar mentindo, é preciso o quê? Que nenhum advogado seja bancário, pessoal. É preciso que nenhum advogado é bancário. Se eu chego e digo, olha, pelo menos um dos alunos, pelo menos um aluno dos alunos irá à praia. Se eu digo que pelo menos um vai à praia, para eu estar falando a verdade, basta que um vá. Mas para eu estar mentindo, é preciso que ninguém vá. Tá certo? Eu costumo até dizer que as pessoas erram no cotidiano quando elas dizem assim, e aí, como é que foi a festa? Tal, pergunto para um grupo de amigos, aí a pessoa diz, rapaz, ninguém foi para a minha festa, ninguém. Aí diz, rapaz, mas eu estava na tua festa. Isso aí, aí diz, mas tirando você, não, e o Denis Gleice, não, tirando o Denis Gleice também, e a Aurisvânia, não, a Aurisvânia também, tirando vocês três, ninguém foi. Gente, peraí, se eu digo que ninguém foi, ninguém é ninguém. Para que eu esteja realmente falando a verdade, não pode ter ido um só convidado. Quer dizer, talvez só a pessoa, porque não é convidado. Mas, tirando ele, ninguém pode ir. Então, para que eu esteja mentindo, no caso, quando eu digo algum aluno, algum advogado é bancário, para que eu esteja mentindo, é preciso que nenhum advogado seja bancário. Ok? Agora, Pedro, e quando você fala de nenhum advogado é bancário? Pessoal, eu digo assim, nenhum advogado é bancário, nenhum. Para eu estar mentindo, é preciso que haja pelo menos um advogado. Porque, ora, eu estou dizendo que não existe nenhum advogado é bancário. Para eu estar mentindo, basta que um só advogado seja bancário. Algumas pessoas pensam que quando eu digo que nenhum advogado é bancário, a negação é que todo advogado é bancário. Isso é um erro. O nenhum, aí a pessoa pensa todos, pensa que é o oposto, e na verdade não é. Quando eu digo que nenhum advogado é bancário, é mentira, basta que algum advogado seja bancário. Inclusive, pessoal, é bom ressaltar que esse tiozinho antes do P é uma proposição afirmativa. E não P, a gente lê não P, negação de P, significa que não é verdade que nenhum advogado é bancário, ou seja, algum advogado é bancário. Tá certo? Algum advogado é bancário. Bom, e com relação ao todo, né? Quando você fala assim, todo advogado é bancário. Se eu afirmo que todo advogado é bancário, é uma afirmação. Para que eu esteja mentindo, é preciso que aconteça o quê? Olha só, eu estou afirmando que todo advogado é bancário. Para que eu esteja mentindo, basta que pelo menos um advogado não seja bancário. É a mesma coisa de eu chegar numa sala de aula e dizer, olha, gente, todos os alunos dessa sala, todos, sem exceção, irão passar no concurso. Para que eu esteja mentindo, é preciso que ninguém passe? Não. Basta que um só aluno não passe para que eu esteja mentindo. Né? Eu disse, gente, todo mundo, todos vão passar no concurso. Aí depois chega um aluno apenas para mim e diz, poxa, Pedro, você mentiu para mim. Eu digo, por que eu menti? Porque só eu não passei da turma. Eu menti? Menti. Por quê? Porque eu afirmei que todos iriam passar. E no momento que eu digo que todos iriam passar é uma afirmação, e alguém chega e diz que eu estou mentindo, significa dizer o quê? Que só um, somente um mentiu, ou melhor, somente um não passou para que eu esteja mentindo, tá bom? Então a negação de todo advogado é bancário é, pelo menos um advogado não é bancário. Tá certo? Pelo menos um advogado não é bancário, basta que um, e somente um, seja. Tá certo? Bem, gente... Então, esse assunto é de fundamental importância e com certeza mais tarde nós vamos ver de novo para fazer exercícios, trabalhar e lapidar esse assunto, ok? Tenha um dia maravilhoso e que a força esteja com você.